Todo lugar tem voz. Tem som, tem sotaque, tem cheiro, tem sabor, tem uma cena, uma história ou várias. Tá começando o Nossa Cara, um podcast sobre identidade, território e muito mais. Meu nome é Lohana Feitosa, sou atriz, jornalista e amo uma boa narrativa. Por aqui eu tô sempre bem acompanhada de gente que deixa a cena de Ipu e região com a nossa cara. Nossa Cara está no ar e o episódio de hoje tem traço, tem ritmo e tem movimento. Nosso convidado de hoje é múltiplo: tatuador, b-boy, biólogo, educador, um artista do corpo, da rua, da pele e da ciência. Anderson Brown já competiu em várias cidades com seu grupo de breaking, levando o nome de Ipu e da cultura urbana para diversos palcos. O grupo é a cara da cena artística da nossa cidade. Além disso, ele dá aulas, se apresenta em escolas, eventos, universidades e segue deixando marcas nos nossos corpos e no nosso território. Em suas redes sociais, Brown compartilha sua agenda de trabalho, registros de eventos, viagens, apresentações com o grupo de breaking e conteúdos com bom humor e autenticidade. Ao lado da namorada, que é do marketing, ele também se joga nas ferramentas digitais como forma de ampliar o alcance da sua arte e da cultura hip-hop feita no Ipu. Hoje, a conversa é com um artista da comunidade, que dá cor para a nossa pele, que dá corpo e vida para nossas ruas. Seja muito bem-vindo, Anderson Brown. Que bom ter você aqui. Muito obrigado. Agradeço bastante. Salve, salve. Tamo aí, né? Brown, como foi sua infância e sua adolescência no Ipu? A minha infância foi marcada por muitas brincadeiras de rua, sabe? Minha rua sempre foi cheia de muitas crianças, né? Muita gente brincando assim na rua, coisa que eu me lembro. Todo tipo de brincadeira infantil que você imagina. E inclusive foi através disso que eu descobri o breaking também, né? Foi através de... Tudo começou numa brincadeira de crianças, assim. Crianças do bairro querendo dançar o breaking de forma... como uma brincadeira, né? Uma válvula de escape ali. E minha infância foi marcada basicamente por isso. Brown, você já comentou comigo sobre sua conexão com o bairro que você mora, que é Os Pereiros, né? Sim. Você poderia falar mais sobre o seu bairro? Bom, o meu bairro, ele é um bairro marginal, né, digamos assim. É uma palavra bem pertinente que eu uso principalmente nas minhas palestras, né, quando a gente vai nas faculdades, que a gente vai nas escolas. A gente leva muito essa palavra, né, nas nossas falas, né, que é uma palavra vista às vezes de forma negativa, né, pela sociedade, né, a pessoa pensa assim, marginal, fulano é marginal. Mas na verdade, né, na etimologia da palavra, marginal são as pessoas que vivem à margem da sociedade, né? E Os Pereiras, ele sempre foi esse tipo de bairro, né? Sempre foi um bairro assim um pouco mais esquecido, um bairro ali onde a maioria das pessoas vivem de agricultura familiar, vivem de criação de animais. E minha família e a família dos meus amigos tinham esse costume de plantar, né, de criar animais, e um bairro um pouco afastado da cidade, né? Então a gente já não tinha tanto aquela coisa de aquele barulho, né? Aquela muvuca, né? Que a gente diz da parte central da cidade. Então Os Pereiros, ele é um bairro assim, mas que tem uma beleza muito grande, né? Porque até hoje, assim, a gente ainda vê muitas crianças brincando na rua, que é coisa que cada vez está sumindo mais, né? Sempre foi um bairro assim também perto de coisas assim da natureza, né, como trilhas, açude, coisas que marcavam muito a minha infância, né, que a gente saía para brincar, jogar bola, nesses terreiros, nesses quintais, e um lugar assim bem cheio de vida, né, de pessoas assim bem humildes. É um pouco assim sobre como é Os Pereiros. Quando foi que você começou a desenhar? Foi na infância também? Foi na infância, foi praticamente desde quando eu me conheço de criança, a primeira coisa que eu sempre gostei de fazer foi desenhar.
Sempre estava presente ali, não só em casa, mas na escola também, desenhava muito, rabiscava os cadernos. A minha referência principal a desenho foi os animes, né? Eu sempre assistia muito os animes, né? Como Dragon Ball, Pokémon, e eu gostava de desenhar, achava muito legais os traços, o jeito que eles fazem as anatomias dos desenhos, né? Aqueles olhos, tudo cheio de cor, assim, sempre gostei muito de desenhar os animes. E aí foi praticamente a minha primeira referência, né? E é algo que até nos dias de hoje eu trago como a minha identidade visual nos desenhos também, essa pegada mais dos animes. Em algum momento pensou que isso fosse virar profissão? Nunca, nenhum momento eu pensei assim que nem os desenhos de anime, nem desenho no geral, né? Os desenhos no geral, nunca imaginei que seria a minha profissão, assim, de verdade. Só desenhava mesmo porque O gostava. seu grupo de breaking é a cara da cena urbana ipuense. Como que esse movimento começou e o que que te levou ao breaking? A gente começou como uma brincadeira de criança, né? Porque ali em meados de 2007 até 2010, 2012, por aí, foi uma época que o break começou na cidade, né? A gente não tem muitos registros da primeira geração de b-boys da cidade, porque foi uma geração que parou muito cedo. Eu tenho algumas referências, né? Algumas pessoas do bairro, né? Felipe, Germano, Vinícius, que era do nosso bairro, dos Pereiros, né? Que eram, assim, pessoas que viviam ali, né? Alguns eram amigos do meu irmão mais velho, então eu conheci. E a gente sempre via eles dançando, né? E aí a gente se espelhava neles e tentava imitar, só que como a gente era mais novo, né? Quando eu digo a gente, eu falo eu e meus amigos de infância, né? Matheus, Messias, Denilson, a gente imitava, né? E uma das principais referências pra gente foi o DVD da Red Bull BC One 2005, que foi um DVD que ele só foi conhecido pela gente graças à pirataria, querendo ou não, né? Porque era um DVD que ele era vendido nas feiras, né? Aquelas feiras de DVD, e era um DVD com as batalhas desse campeonato, que hoje em dia é o campeonato mais importante de break que tem, é a Red Bull BC One, e da edição de 2005, né, que tinha um brasileiro competindo, que era o Pelezinho, que a gente, logo de cara a gente viu, nossa, tem um brasileiro dançando, já foi a principal ali inspiração pra gente, e tem muitas batalhas icônicas, e o principal chamado desse DVD foi porque ele foi tiraram toda a música original do DVD e colocaram as músicas do Furacão 2000, sabe? Que eram aquelas músicas daquele funk melody, né? Aquelas músicas de baile que o pessoal mandava passinho. Então, substituíram tudo e botaram. E foi por isso que deu tanto certo, né? Praticamente em todo lugar do Brasil que você for, as pessoas conhecem esse DVD, né? As pessoas que são do break, são do hip hop. Muita gente que nunca nem viu uma apresentação, um campeonato de break, conhece o DVD, né? Porque foi... E aí a gente assistia e a gente imitava, né? A gente, hoje eu vou ser o B-Boy Lilu, hoje eu vou ser o B-Boy Ronten. E aí a gente ficava imitando aquelas performances, né? E praticamente foi assim o início, foi como uma brincadeira de criança, que com o tempo a gente foi levando mais a sério. Brown, a gente está aqui falando do breaking, mas eu queria que você explicasse exatamente de forma didática o que é o breaking, o que é esse movimento. Bom, o breaking ele é uma palavra mais nova sendo utilizada para se referir ao que antigamente as pessoas chamavam de break dance ou hip hop, né? As pessoas diziam que era a dança do hip hop, né? O break dance, né? Só que hoje em dia a gente usa a terminologia breaking, que é uma terminologia mais atual, mais que dá uma identidade melhor para a dança, né? O breaking nada mais é do que uma dança urbana de origem afro-americana, né? Surgiu nos Estados Unidos ali como um movimento urbano e ele faz parte dos 4 pilares, né? Os 4 elementos da cultura hip hop. Por isso que a gente hoje em dia chama de breaking, porque antes as pessoas chamavam de hip hop, né? Dança hip hop, que é o errado, né? Na verdade, o hip hop é uma cultura composta por esses 4 elementos. Quais são os elementos? O breaking, né? Primeiramente dito, o DJ, o MC e o grafite.
esses 4 elementos compõem a cultura hip hop como um todo, que é uma cultura de identidade negra, de identidade periférica, latino, americano, né? A gente se refere ali a afro porque surgiu nos Estados Unidos, no Bronx, que era uma região habitada por muitas pessoas negras, né, nos Estados Unidos, em meados dos anos 70. Então a gente tem o break surgindo em um contexto de conflito social, né, onde várias pessoas negras importantes surgiram para defender a causa, né, social, de direitos iguais, de enfim. A gente tem ali nessa época também, a gente tem o surgimento das Panteras Negras, a gente tem o surgimento de figuras como James Brown, né, Marvin Gaye e Martin Luther King, né, que foram principais figuras negras, né, dos Estados Unidos. E também latino, né? A gente fala muito que o break também tem essa identidade latina, porque tinham porto-riquenhos, tinham mexicanos nos Estados Unidos, e pessoas que viviam justamente à margem da sociedade, né? Pessoas marginalizadas, porque a gente sabe que o Bronx era um bairro habitado mais por pessoas negras e de outros países, né? Então o break surgiu nesse contexto dos anos 70, viajou pelo mundo todo e hoje faz parte dessa gama, né? África Bambaataa, que foi uma das principais mentes, né, na criação da cultura hip hop, né, ele definiu um quinto elemento, que seria o conhecimento, né. Então, nós temos 4 pilares da cultura hip hop, mais o quinto, que é o conhecimento, porque sem o conhecimento a gente não consegue se conhecer a história da gente, a história da cultura que a gente faz, e também a gente não consegue passar adiante. Então nós temos o breaking fazendo parte desses 5 elementos como a dança da cultura hip hop. Você e seu grupo levam a cultura hip hop e o Ipu para vários palcos, várias competições. Eu queria que você falasse sobre esses campeonatos, quais vocês já competiram e como funciona. Desde pequeno a gente sempre via os campeonatos, então a gente sabia que a gente tinha que estar em um deles, né? E o que a gente sempre almejou desde criança foi justamente o campeonato da Red Bull. E desde muito, assim, quando a gente começou a entrar na adolescência, ali em meados de 2015, 2014, 2015, a gente começou a querer sair da nossa própria cidade, porque nessa época o break no Ipu já não estava tão forte e os b-boys da cidade já não estavam fazendo a gente ter aquela vontade de evoluir, sabe? Quando você pratica algo que você se sente sozinho naquele meio, e a gente queria conhecer outras pessoas, e foi graças às redes sociais, né? Na época a gente usava muito o Facebook, YouTube, a gente começou a conhecer outros artistas, outros b-boys, que eram de cidades vizinhas que a gente nem imaginava que existia, né? Então, até então a gente achava que estávamos numa ilha deserta no meio do oceano, quando na verdade a gente estava ali perto de outras pessoas, né? Porque como é uma cultura vinda de outro país, principalmente aqui pro Nordeste, né? Não é uma coisa tão grande, né? Tão praticada por tantas pessoas. E nessa época eu descobri que tinham pessoas competindo em Sobral, Varjota, né? Que é uma cidade bem próxima aqui de Ipu, Fortaleza também. A gente começou a querer sair. E o nosso primeiro contato foi em 2014. A gente foi para um distrito chamado Jaibaras, né, que é um distrito de Sobral, se eu não me engano, alguma coisa assim do tipo, que é um interiorzinho que tinham muitos b-boys na época de 2014, muitos mesmo. Era até surpreendente para uma cidade tão pequena ter tantas pessoas praticando breaking. E aí a gente ficou amigo de algumas dessas pessoas, né, pelo Facebook, combinamos, a gente pode ir para sua casa e tal. Aí eles falaram, vai ter um campeonato aqui, final de semana, venham. Aí a gente pegou e foi para Jaibaras, foi aquela peleja para pedir para os pais para sair com 14 anos de casa, sair sozinho, né? Como eu sempre fui muito amigo do Matheus, né? Foi eu e ele, né? Conseguimos ir porque nossas mães confiavam, né? Que a gente era desde criança ali vivendo junto. Aí elas confiaram na gente ir. E aí a gente pôde presenciar esse campeonato, pôde participar. E justo nesse campeonato, por mais que ele fosse um campeonato de Jaibaras, uma cidade pequena, ele foi um campeonato que teve a participação de grandes nomes da época e que até hoje ainda alguns estão ainda na ativa.
do Nordeste, né? Tinham b-boys de Fortaleza, tinham b-boys de Sobral, e foi a primeira vez também que a gente teve contato com grandes referências do nosso estado, né? E a gente pôde competir cara a cara com eles, com toda a nossa limitação, né? Nunca tinha saído de casa, nunca tinha pegado uma aula, um workshop, aprendido tudo mesmo pelo YouTube. Então foi uma coisa assim que pra gente foi o divisor de águas. Foi quando a gente percebeu, não, isso aqui é maior do que a gente imagina. A gente consegue ser grande como esses caras. Vamos voltar e vamos treinar mais ainda para continuar participando. E hoje a gente participa de muitos campeonatos durante o ano. É uma média de 4, 5, 6 campeonatos, contando campeonatos estaduais e internacionais, a gente participa, né? Podemos ter a graça esse ano de ir a primeira vez para São Paulo competir no lugar que foi o berço do hip hop do Brasil, né? Que foi onde tudo começou aqui no Brasil, que foi em São Paulo. Então, hoje a gente se vê inserido no cenário competitivo internacional e nacional, levando não só o nome do Nordeste, como o nome do Ipu, que a gente leva com todo orgulho. Para todo lugar que a gente vai, que as pessoas perguntam, a gente fala que é de Ipu e a gente tem toda a paciência para explicar onde é que fica. Então é Que isso. bonito. Agora eu queria falar sobre tatuagem. Sim. Quando foi que começou? Quando foi que você começou a tatuar? Bom, a tatuagem ela surgiu como uma forma rápida de trabalho, porque eu fazia faculdade na época, eu cursava ciências biológicas, né? E eu já estava no período do fim da minha formação, né? Eu já estava ali nos estágios e eu via muita necessidade de ralar muito para conseguir alguma coisa, né? Tipo, foi ali no período da pandemia, 2020, quando eu comecei a estudar sobre a tatu. Porque eu via vários amigos meus que também eram universitários, que estavam se formando e não tinham uma garantia de emprego. Alguns às vezes iam para supermercado, trabalhar algo que não era nem da área. Outros tinham que trabalhar em mais de uma escola para conseguir complementar uma renda. E eu ficava muito inseguro. Eu tinha muito medo de me formar e não ter como ganhar dinheiro. Na época eu ainda desenhava e tinha um colega de quarto que dividia quarto comigo, que ele começou a assistir uns vídeos no YouTube sobre tatuagem. Aí eu também desenhava, por que não, né? Eu comecei a assistir com ele os vídeos e quando eu fui ver a gente estava já comprando curso junto, comprando material de tatuagem, foi algo bem orgânico assim, a gente só foi entrando cada vez mais no universo da tatuagem, conhecendo outras pessoas que também estavam começando na mesma época que a gente, né? Pessoas ali que estavam ingressando na tatuagem. E aí em 2020 eu comecei a fazer algumas tatuagens, vi que deu bom, vi que muitas pessoas confiavam no meu trabalho, vi que realmente era algo assim que complementava algo que estava faltando em mim, sabe? Porque eu sempre desenhei a vida toda e era como se fosse um dom que estava ali escondido, né? Que poucas pessoas conheciam. Na verdade, todo mundo que me conhece desde a infância, que estudou comigo, sabia que eu desenhava, mas não era algo que o público geral via, né? Tipo, só os meus chegados. E aí, quando eu comecei a tatuar, foi disparado, assim, pessoas querendo vir tatuar comigo justamente por saber que eu desenhava desde criança, né? Pessoas que estudavam comigo, que sempre chegavam para mim e falavam: ah, você devia ser tatuador, você devia trabalhar com desenho, e eu nunca levava a sério. Essas pessoas foram as primeiras assim que vieram atrás de mim quando descobriram que eu comecei a tatuar. Marcar a pele é também marcar a história. E no meu caso, a minha história já está marcada com a sua arte. Como que é a experiência de ver as suas obras de arte circulando por aí? Nossa, meu Deus. Eu sinto como se fosse como é que eu posso explicar? É como se fosse um museu, sabe? Um museu a céu aberto, assim, uma galeria de arte ambulante. Porque os artistas, geralmente, que não tatuam, né? Eles têm aquele momento de fazer as suas artes e serem expostas em algum canto, né? E eu sempre quando pensava em desenho, eu sempre pensava que, para a pessoa ser um artista, ela tem que ser assim, ela tem que desenhar
e as artes dela em algum momento vão ser vistas por alguém, vão ganhar algum tipo de prêmio, alguma coisa. Eu nunca nem imaginava que eu entraria para o ramo da tatuagem. E quando eu entrei para tatu, foi quando eu percebi que esse impacto, né, que as tatuagens têm, de serem vistas por outras pessoas, de encantar as pessoas, né? As pessoas chegavam para me falar: nossa, eu vi sua tatuagem que você fez, ficou muito linda. Ou então chegava para comentar com outras pessoas, e para mim essa é a parte mais gratificante do meu trabalho. É ver alguém feliz com uma tatuagem que eu fiz, ver alguém com a vida sendo transformada, ou até mesmo ressignificada, né? Porque a tatu tem esse poder de ressignificar as pessoas, né? Muitas pessoas às vezes procuram fazer tatuagem que tem algum sentido para a sua vida, né? Que representem alguma coisa. E quando elas me escolhem para fazer isso, eu fico muito feliz, sabe? De poder ser uma pessoa confiável para estar entregando esse tipo de trabalho. Eu te vejo como um profissional, um artista muito engajado. E nesse ramo da tatuagem também tem eventos, festivais. Eu queria também saber como é que funciona, se tem competição. Sim, no caso, tudo que você pode imaginar sobre arte vai ter competição, né? Os artistas gostam muito dessa, não só os artistas, né? Mas pessoas que querem evoluir, em certa forma, em alguma coisa, elas sentem essa necessidade de competir, né? Tem muitos artistas, tatuadores que não gostam dessa área, justamente porque se sentem pressionados, se sentem confrontados, se sentem assim fora da zona de conforto, né? E a gente sabe que ser artista traz muitas inseguranças consigo, né? A gente fica com aquele medo de, nossa, e se eu errar a tatuagem? E se a pessoa não gostar da tatuagem? A gente fica pensando... Eu mesmo já tenho 5 anos de tatuagem e esse pensamento nunca vai embora, sabe? Ele sempre fica, ele é algo que está sempre ali. Só que, por outro lado, se você escolher participar de campeonatos, de competições, elas podem ser muito construtoras nesse quesito de liberdade, sabe, artística, de você se sentir bem com a sua arte, porque você está ali junto com outras pessoas que também são da mesma área que você, que também têm as mesmas limitações que você, e você está ali com pessoas de vários lugares que também fazem o mesmo tipo de arte, competindo. E as competições de tatuagem, elas ocorrem anualmente, né? Tem em vários lugares, vários estados. E desde quando eu comecei a entrar na tatuagem, eu já comecei a participar. Eu tinha 5 meses de tatu quando eu entrei na minha primeira convenção de tatuagem, né? A convenção, ela é basicamente o quê? Os artistas preparam suas tatuagens com uma tela, né? Uma pessoa que pode servir ali de tela, que vai suportar toda a dor pelo bem maior de entregar um trabalho. E aí eles entregam o trabalho, todos juntos. Os jurados, que geralmente são pessoas bem qualificadas, né, no ramo da tatuagem, avaliam as tatuagens e escolhem as melhores de cada categoria, né? A gente sabe que as tatuagens têm várias categorias, né? Old School, New School, Fine Line, Black Work, tem vários tipos de tatu. E aí tem para todos os estilos. Desde quando eu comecei, eu sempre entrei no Black Work, né, na categoria Black Work, que é a tatuagem mais preta, assim, com tinta preta. Eu já entrei em categoria Fine Line, né, que é as queridinhas aí por a galera da nova geração, que são essas linhas finas, esses traços finos. Na categoria Iniciante também, que foi a categoria que eu mais quis ganhar um troféu, e infelizmente eu não pude, porque é uma categoria assim que você só pode participar com até 3 anos de tatuagem. Eu tentei os 3 anos, eu tentei essa categoria, aí passou minha vez, agora eu vou deixar para o próximo, né? E é muito interessante, porque logo de cara eu quis participar desses campeonatos, né? Eu não me senti com medo, eu não me senti assim, eu sou iniciante, eu vou estar no meio de vários profissionais. Por outro lado, eu pensei assim, não, eu estando no meio dessa galera, tentando competir de igual para igual, vai me forçar a evoluir. E eu trouxe muito também do meu aprendizado na faculdade, né? Porque na faculdade tem muita competitividade, né? Tem poucas vagas para certas coisas e você tem que se preparar e tentar ser o melhor para pegar essas vagas, né? E isso não dura uma semana, um mês, não dura um ano, são coisas que duram muitos anos. Então, os campeonatos eu vi como a minha forma de me capacitar,
né? Se um universitário ele vai fazer várias provas para poder conseguir ser aquilo, então eu vou fazer vários campeonatos até eu me sentir qualificado. E hoje eu já participei de um total de 7 convenções e eu pude ganhar em 2 delas e totalizando 4 categorias. Eu já tenho 4 troféus em tatuagem. Muito feliz assim por toda essa trajetória que eu consegui conquistar com muito esforço. Parabéns. Obrigado. Eu achei super interessante que você disse que a sua vida estudantil te inspirou, né? Fala um pouco sobre sua vida acadêmica estudantil, onde você estudou no IPU, a faculdade que você fez. No IPU eu sempre estudei em escola pública. Na verdade, a minha vida acadêmica toda foi público. Na infância eu estudei em escolas, em aquelas escolas temporárias, né, que não tinham muita trajetória, né, muita tradição. Por eu ser justamente de bairro periférico, né, eu pude participar eu pude estudar em algumas escolas que faltavam muitas coisas, né. Minha primeira escola era toda aberta, assim, só tinha salas, né, era ali mesmo nas populares do bairro dos Pereiros, né, eu estudei lá no meu infantil. Era muito vulnerável, um bairro muito vulnerável, um bairro muito com criminalidade, então a gente ali ia para a escola mesmo com muito medo às vezes, mas por a gente ser criança, graças a Deus nunca aconteceu nada com a gente. Depois eu comecei a estudar no Murilo Rocha Aguiar, que é uma escola bem no centro da cidade, que é pública também, municipal, que hoje é estadual, se eu não me engano. Não, acho que ela continua sendo municipal. E foi ali onde eu conheci a maioria dos meus amigos, né? Porque já foi um lugar que eu fiz mais amizades, que eu estudei ali por um ano só, né? Mas foi um ano mais importante, assim, que foi o 9º ano. E após isso, eu estudei na escola técnica, na Antônio Tarcísio Aragão, a EP, né? Chamada EP, Escola Profissionalizante. Eu pude fazer o curso técnico em comércio lá. E essa parte foi a mais importante assim para definir quem eu sou hoje, porque não só na escola, mas eu sempre participei de muitos projetos sociais, muitas coisas assim, né? Quando eu era criança, eu fazia parte da ABB Comunidade, né? Que era um projeto social do Banco do Brasil, que acontecia na ABB para assim, as crianças da população, né? De bairros vulneráveis, né? E eu fazia parte, e lá eu fiz muitas amizades, e foi um lugar onde, através da educação, né? Porque lá eles educavam muito de forma lúdica, né? Com esporte, com música, com dança, foi onde eu comecei também a me desenvolver como artista. E tinha a questão de ter notas boas para continuar lá, né? E aí já sabe, né? Tinha que estudar para continuar fazendo parte do projeto. E quando eu fui para a escola técnica, também eu tive essa cobrança de ter notas boas para entrar, né? Porque eu não sei como é hoje, mas pelo menos na minha época era muito disputada, era uma escola que, assim, que todo mundo queria estudar e que tinha que ter notas muito, muito boas para entrar. De primeiro eu não entrei, eu quis fazer informática, né? E a nota era muito alta, não entrei. Fiquei alguns meses no Delmiro, e aí eu fiquei, assim, foi a época da minha vida que eu fiquei muito triste, que eu queria muito ter entrado na escola. Porque meu irmão estudou lá e eu via que era um lugar muito legal. E aí, depois, logo em seguida, eu fui chamado na segunda opção, que era curso técnico de comércio. E aí foi quando eu adentrei na escola e foi assim um momento mais importante assim da minha formação, eu acredito, né? Tirando a faculdade, óbvio, porque foi onde eu conheci muitas pessoas, foi onde também a escola me proporcionou me desenvolver também como artista, né? Foi uma escola que sempre incentivou dança, sempre incentivou o desenho, né? E após isso, eu ingressei na Universidade Federal do Piauí, e quando eu estava lá, ela teve uma transição e mudou de nome para Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que atualmente se chama assim, né? E foi um lugar também onde eu pude evoluir muito como pessoa, né?
porque eu pude perceber um pouco da realidade, também eu já estava crescendo, né, me tornando adulto, já pude entender certas coisas, né, política, como funciona sala de aula, né, que eu estava ali fazendo licenciatura para ser professor, então foi uma coisa importante assim para para o meu desenvolvimento, né, digamos assim. E para desenvolver meu projeto de tatuagem, que tem tudo a ver. Sim, você poderia falar quais espécies são essas? A sua tatuagem, ela tem algumas samambaias, ela tem algumas orquídeas. Nossa, as orquídeas, as minhas partes favoritas. Ela tem algumas plantas lianas, né, que são aquelas plantas que a gente chama de trepadeiras, né. Eu acho legal que elas ornamentam bem no seu braço, elas como se estivessem subindo no seu braço. Tem um crisântemo, se eu não me engano. Isso mesmo. E tem como é que é o nome dessa jiboia, né? Tem uma jiboiazinha, assim. Pequenas. A jiboia. Foi muito importante, justamente porque eu fiz ciências biológicas. E aí eu sempre gostei muito de animais, né? A galera fala que ciências biológicas é o curso que os artistas vão, porque não tem muito curso de arte para fazer. E realmente, lá tinham muitos desenhistas, né, na minha turma. A galera sempre me procurava para fazer desenhos científicos das aulas. E eu me amarrava, assim, eu ficava estudando os animais, as plantas, e eu ficava desenhando. E eu também pude desenvolver muito isso na faculdade também. As pessoas acham que a faculdade a gente só vai estudar, pegar no pesado, ler livro. Realmente isso faz muito parte, né? Eu li livros, assim, muito densos, aquela leitura bem difícil mesmo, que foram muito importantes mesmo para minha formação, mas as pessoas esquecem que também é um lugar de desenvolvimento artístico, né? A gente, ser humano, a gente tem essa necessidade de conviver com a arte. E eu tive professores que sempre me incentivaram, que sempre falaram: você desenha bem, desenha isso aqui, desenha isso acolá. E a biologia também me ajudou muito nessa questão principalmente de tatuagem botânica, né? A galera faz muita planta, muitas flores, eu acho muito legal. E a biologia me dá essa noção também de conhecer um pouco mais sobre a anatomia e a morfologia das plantas, né? Ali da questão das flores, das folhas. Também animais, né? A galera tatua muito animais, felinos, principalmente os felinos, né? Que a galera gosta muito de tatuar. E eu falei um pouco dos meus professores que sempre me incentivaram. Inclusive, eu estou lembrando agora que o meu professor de zoologia, né? Que era um professor que ele era especialista em caranguejos, em artrópodes, né? Ele foi muito importante para eu começar a tatuar. Ele via que eu desenhava e ele falava assim: cara, você podia tatuar. Ele tinha umas tatuagens, sabe? Era muito raro um professor assim ter tatuagem, né? Porque ele já era assim, já um coroa, assim, digamos assim. O nome dele é João Marcos de Góes, né? Se ele estiver ouvindo esse podcast, eu agradeço muito, porque ele falou assim: você pode tatuar e você pode ser professor também. Você pode ser as duas coisas, não é obrigado a você fazer só uma. Aí eu lembro até que ele tinha um sotaque paulista, né? Que ele era de São Paulo. Aí ele falava: cara, tu vai ter que tatuar, mano, porque a tatuagem é muito massa. Olha essa tatuagem aqui do caranguejo no meu braço aqui, muito lindo. Isso aqui foi R$ 1.000 na época. Eu adoro esse sotaque dele, mano, muito icônico, e eu nunca vou me esquecer, assim. Até hoje ele me vê, ele me pergunta da tatuagem. Ele me vê assim, ele nem me pergunta sobre o ramo acadêmico, ele me pergunta da tatuagem, sabe? Porque ele viu ele me segue, ele me viu que eu ingressei, e sou muito grato. Esse período assim, da faculdade, acho que foi crucial também para eu começar a tatuar. Professor João, né? Professor João. Um abraço para o professor João e para todos os professores incentivadores. Ele falou sobre a tatu dele de R$ 1.000 e eu queria entrar agora na questão do mercado. Como é que você vê o mercado do Ipu hoje? Eu vejo o mercado do Ipu um mercado que falta muita criatividade na tatuagem. Não só por parte dos clientes, né, digamos assim, do público, mas por parte dos tatuadores também. Porque a gente divide o ramo de tatuagem em dois. A gente divide entre artistas
comerciais e artistas autorais, e aqueles que estão no meio das duas coisas, né? Que no caso sou eu. Os artistas comerciais, eles são artistas que fazem trabalhos comerciais, trabalhos que já estão na boca do povo, né? Que seriam aquelas tatuagens, assim, repetitivas, né? Que você sempre vê aqueles letterings, aqueles nomes, assim, fé, amém, aquelas borboletas. São tatuagens comerciais que, Que são mais clichês, que né? são mais clichês e estão aí no comércio, né? É uma forma de comercializar a arte, né? A gente sabe que a arte é muito difícil de comercializar, né? A tatuagem, ela faz isso muito bem. Muita gente da classe artística não gosta dos tatuadores, justamente por causa dessa comercialização das artes, né? Porque é muito difícil você colocar o preço numa arte, né? Não é algo fácil. A gente acha que tal coisa vale tal preço, que é outro defeito também do público ipuense, que eles gostam muito de ver preço sem entender do valor real daquilo, né? E eu vejo também que os artistas autorais, né, que eu esqueci de falar um pouco, são os artistas que mais inovam, que são artistas que realmente desenham, que realmente criam e eles trazem propostas para os clientes. Então, às vezes, a culpa não é nem da galera, a culpa não é nem dos clientes, sabe, que estão, assim, pegando essas tatuagens clichês e fazendo. Eu acredito que os tatuadores também têm o seu papel de estarem trazendo opções. Eu sei que é difícil, né, dar opções, assim, e falar. O cliente quer muito fazer um leão com relógio, mas aí você quer fazer outra coisa e o cliente não quer desapegar daquilo, mas você como artista, você pode propor outra coisa, né? Você pode, porque você não faz assim esse leão dessa forma, com um relógio diferente. E querendo ou não, isso já é uma o Totó tá aqui. E querendo ou não, já é uma forma de inovar, sabe? Então eu vejo o mercado de tatuagem no Ipu faltando essa questão de inovação, né? Porque é isso que faz as pessoas gostarem de tatuagem, estarem ousando coisas novas. E o outro defeito é essa questão do preço também, né? As pessoas gostam de colocar preço muito na arte, sem saber que aquilo tem vários gastos em cima, tem a profissionalização do artista, né? O tempo que ele gastou se dedicando a virar um artista, né? Muita gente acha que ser desenhista é um dom, que você já nasce com aquilo, e eu não acredito em dom, eu acredito em predisposição. Eu acredito sim que a gente nasce com predisposição para fazer tal coisa, né? Tipo, eu nasci com predisposição para desenhar, mas se eu não me dedicasse, eu não seria um desenhista bom. Então, eu trago isso para todas as áreas. Não existe dom, ninguém nasce com um dom assim. Ela tem que ir atrás de desenvolver aquele dom. A gente já falou aqui sobre professores inesquecíveis, mas eu sei que você também dá aulas. Como que você começou a dar aulas para crianças e jovens? A gente começou, eu falo a gente, né, porque tem a companhia dos meus amigos do grupo, né, que a gente chama de Crew, da Black Boys, que é o Matheus e o Messias. A gente começou ali a dar aula para as crianças no ano passado, né, como contrapartida de um projeto da Secretaria de Esporte, que chegou junto e apoiou a gente com piso, e a gente começou a treinar na pista de skate, que é um espaço público. E veio o início das aulas, né? A gente começou a dar aula ali para as crianças do próprio bairro, e que é um lugar assim bem central da cidade, então a gente captou muitos jovens, né? Foi nessa época que a gente começou a dar aula para as crianças, né? Dessa nova geração, e estamos até hoje ainda no mesmo local, na pista de skate, dando essas aulas, né? À noite, às 7h30. Não é todo dia que ocorre, porque a gente também tem as nossas limitações, né? A nossa falta de apoio às vezes também, mas tudo começou com um pequeno apoio da Secretaria de Esporte e com muita boa vontade da gente também, né? Porque é um trabalho muito difícil você trabalhar com a educação, principalmente com a educação através da dança, porque a gente vê que os jovens hoje estão cada vez mais ociosos, estão cada vez mais presos às redes sociais, a jogos eletrônicos, e a gente vê essa necessidade de estar puxando essa nova geração para praticar um esporte, para praticar uma dança, principalmente por conta do grande índice de depressão e ansiedade que está surgindo
nessa época agora, né? Sempre existiu, mas a gente vê que agora é algo bem mais alarmante. Então a gente vê muita dificuldade por conta dos jovens e dos incentivos dos pais, porque a gente sabe que os pais eles são os principais incentivadores para praticar qualquer tipo de coisa, de esporte, de dança, porque são eles, né, a nossa principal figura dentro de casa. Então, quando tem esse apoio dos pais, essa predisposição dos jovens, né, e o pequeno apoio de alguma secretaria, de algum órgão público, a gente consegue fazer um bom trabalho, né? Aí quando falta algum desses três, e também a nossa boa vontade, né? Quando falta algum desses três, fica muito difícil. A gente já perdeu muitos alunos por falta de incentivo dos pais, por, por conta de bullying, né? De coisas assim que acontecem na escola. E também por conta de, às vezes, falta de incentivo dos órgãos públicos. A gente veio a perder muitos alunos na virada do ano, mas a gente está vendo já um futuro próximo que vai melhorar bastante as coisas. Mas as aulas estão acontecendo. As aulas estão acontecendo. E como que vocês formam turma? É com inscrição? Tem algum critério? Não, toda criança que chega lá pela primeira vez, a gente faz uma aula experimental, né? A gente incentiva fazer dançar na cypher, né? A cypher é como a gente chama a roda, né? Da mesma forma que na capoeira tem a roda, no break tem a cypher, né? Justamente são coisas muito parecidas ali, o breaking e a capoeira, né? E a gente tem muito, da mesma forma que na capoeira, você ali no primeiro dia você joga, você aprende alguma coisa, a gente também tenta ensinar alguma coisa básica, né? Um passinho e algum freeze que a gente chama. A gente tenta ensinar e a gente incentiva a dançar na cypher para ele sentir aquela energia, porque a cypher é onde a gente pega a energia principal do breaking, né? E aí a gente tenta incentivar, e aí alguns alunos voltam. Aí quando os alunos voltam, é que a gente pega o nome dos pais, e a gente tenta manter um contato com os pais para poder ficar trazendo o aluno. É dessa forma que ocorre as inscrições, né? É como se fosse ali um clube da luta, né? No primeiro dia você dança. Você pode repetir os dias, os horários, como é que faz para quem quer participar? Quais são as idades que pode? Os horários, os dias são segunda, quarta e sexta, na pista de skate, às 7h30 da noite. A gente atende crianças a partir dos 5 anos de idade até velhice também. A gente não tem prescrição não. Se quiser uma pessoa mais velha também vir participar. A gente só tem esse limite de idade porque abaixo dos 5 anos tem aquela dificuldade, né, de comunicação. Então, na pista de skate que fica ali na caixa d'água, não é isso? Isso. Brau, pelas ruas de Ipu é possível ver alguns grafites seus. Tem algum mais especial que você tenha gostado mais de fazer? Pô, os mais especiais foram justamente na pista de skate, porque no dia que eu fiz, passou uma senhorinha que ficou conversando comigo e foi muito legal, assim, ter essa reação de outra geração, sabe, da terceira idade, que ela me elogiou muito e perguntou lá. Eu também, nesse dia, eu tive a ajuda da minha namorada, né, Victoria, então foi um dia muito especial que a gente saiu para pintar o centro. E aí a gente fez um grafite ali na pista de skate. E outra coisa também que impacta é porque é um lugar central, que várias pessoas vão. Todo mundo chega para dizer que deu uma cara nova para o lugar, deu uma cara mais jovem. E as crianças também ficam muito encantadas, elas gostam de gravar vídeos em frente e tirar foto em frente ao grafite. Nunca esqueço um dia que um amigo meu estava com uma turma de skatistas, né, uma turma que ele estava ensinando. Aí ele falou assim, vamos tirar foto. Aí um menininho falou assim, vamos tirar foto ali no grafite. Nossa, essa parte aí me quebrou. Então esse daí é o mais importante para mim, porque é o que eu mais vejo todos os dias. Realmente o grafite ele dá um ar novo, dá mais cor para as ruas, para a cidade. E eu queria que você falasse a diferença entre o grafite e o picho. Tem uma diferença muito grande, né? Na verdade, tudo é arte, porém são duas vertentes diferentes, né? É difícil falar sobre isso, porque os pichadores e os grafiteiros, na verdade, eles estão no mesmo rolê sempre. Mas
tem uma diferença de ideologias, né? O pichador, ele é mais a favor do vandalismo, né? Que a gente chama de vandal. Ele não tem muito essa seleção do lugar que ele vai colocar a arte. Geralmente ele tem mais uma ideia de destaque, né? Ele quer colocar o seu picho em um lugar que dê destaque, porque o picho, ele é como se fosse um grito social, né? Um grito de existência de uma pessoa que às vezes é apagada pela sociedade e ela tem o picho como sua válvula de escape para não estar entrando às vezes em uma coisa errada, e ela prefere fazer o seu picho no lugar que ela acha melhor, né? E isso gera muita revolta entre as pessoas que não conhecem o movimento hip hop, né? As duas fazem parte do movimento hip hop, mas o grafite, ele já é algo mais elaborado. O grafite, ele trabalha com mais cores, ele trabalha com degradê. O grafite, ele é feito por artistas, desenhistas, né? Pessoas que têm um pouco de conhecimento de arte, de aplicação de cores. E o grafiteiro também depende muito. Tem muito grafiteiro que é a favor do vandal, que chega e vandaliza um lugar para colocar um grafite, né? Mas de forma sempre pensando em melhorar aquele espaço, né? Às vezes o grafite, quando ele é feito em um lugar que é um lugar ali que a parede às vezes está caindo, que é um lugar que tem lixo, que é um lugar que muito escuro, que as pessoas não se sentem bem, o grafite ele tem esse poder de melhorar o ambiente, né? E já alguns grafiteiros são contra o vandalismo, né? E só expõe só expõe seus grafites em galerias, em convenções, em trabalhos comerciais também, né? Cobram para fazer grafite em veículos, em algumas empresas, e em alguns prédios, né? Como a gente vê em Fortaleza, Sobral, a gente vê alguns prédios com grafite, né? Isso já é um trabalho mais comercial, né? Então a gente tem esses dois lados. O pichador, que ele é mais revolucionário, né? Ele tem mais o contexto do protesto, digamos assim, e do reconhecimento pessoal, e o grafiteiro, que ele já é mais aquele artista que quer dar uma cara nova para um espaço e quer ver suas artes expostas em lugares maiores, né, do que os cadernos. Brau, você já viu jovens ou crianças se inspirando no seu trabalho para começar a dançar, pintar ou criar? Sim, eu sou muito grato, porque tem muitas crianças lá, principalmente as que vão nas aulas, que tem a gente como referência, né? Que tem eu, o Matheus ou o Messias como referências, né? Eu falo Messias, mas o nome artístico dele é Ong Bak, gostaria de deixar claro. E aí as crianças, elas tentam imitar a gente também, sabe? A gente vê eles tentando fazer assim, que nem a gente, porque o breaking, ele tem muito essa questão do flavor. O que é o flavor? É o sabor, é o jeitinho que você faz aquela coisa. Não é só a dança crua, nem cada um às vezes faz o mesmo movimento, mas faz de um jeitinho diferente. E aí isso que é o flavor, né? A gente tem o nosso jeitinho diferente de fazer as coisas. E aí a gente vê umas crianças assim que tentam imitar aí outros, não, já vou imitar esse outro aqui. E do mesmo jeito a gente também, que a gente tem nossas referências, né? Então é muito legal ver eles tentando imitar a gente. E também os alunos do breaking, a gente vê eles tendo interesse por outras coisas, né? Já chegaram alguns para mim assim, eu tenho vontade de pintar também. Quando você sair para pintar, você me chama para eu pintar com você? Aí eu falo, com certeza, chamo. Só tenho que falar com seus pais primeiro. Brau, tô amando o nosso papo, mas a gente já tá se encaminhando para o último bloco, que é de perguntas e respostas mais objetivas. Eu quero descobrir quais são os gostos e o que você anda fazendo. Uma referência artística. Michael Jackson. Um anime. Pokémon. Um estilo de tatuagem. Black Work. Serra ou sertão? Serra. Um lugar em Ipu que você ama. A Bica de Ipu, não tem nem comparação. Uma música que sempre te toca. Ai, meu Deus, é difícil. Eu sei. Era pra ser um bate e volta, mas é tão difícil essas perguntas. You Are Not Alone, Michael Jackson.
O que é que você ainda quer aprender? Eu ainda quero aprender tocar baixo e bateria. É o que tá faltando, assim. Vem aí, Brau, na música. Tá achando pouco? Brau, o que é a nossa cara pra você? Uma coisa que seja a cara do Ipu. Um banho de cachoeira. Uma festinha de município. E um Volguinha gelado. Qual o ponto turístico mais lindo da região? Se eu falar a Bica do Ipu vai ser bem clichê, né? Mas não tem pra onde, cara. É a Bica do Ipu. Nesse programa a gente é bairrista mesmo. Que artista local o mundo precisa conhecer logo? O Brown. Com certeza as pessoas têm que conhecer. Mas um artista local que eu dou total referência é o meu amigo Matheus, que ele é b-boy também. Porque ele é um cara assim que me inspirou muito, sabe? Não parar. Então eu acho que o mundo devia conhecer esse cara. Onde encontrar a melhor comida da cidade? No posto São Pedro, lá dos bairros dos Pereiras. Deixa uma dica pra gente, pode ser filme, livro, podcast, algo que você esteja consumindo bastante esses dias. Filme, eu sempre recomendo o Clube da Luta, meu filme favorito de disparado de todos eles. Música, eu recomendo o grupo Wu-Tang Clan, que é um grupo que eu estou escutando muito recentemente. Deixe um recado para os artistas, especialmente os interioranos como nós, que estão nos ouvindo. Nunca deixe que o lugar que você vem limite seus sonhos. Qualquer sonho que você tenha, ele pode ser alcançado, independente de qualquer limitação física, geográfica. Você consegue alcançar tudo que você almeja. Eu sou prova disso e eu só digo que continue e nunca pare. E para encerrar, onde é que a gente pode te encontrar ou te contratar? Arroba do Instagram, WhatsApp, como é que a gente faz para te encontrar? Pelo Instagram, brown.bwn, para assuntos artísticos no geral. E o Instagram, brown, tatu, br, brown, underline, tatu, br, que é onde você encontra meus trabalhos de tatuagem e pode estar fazendo um orçamento e marcando um horário na minha agenda. Então são esses dois locais que você pode estar falando comigo. Brown, obrigada por dividir um pouco da sua caminhada com a gente. Sua presença nas ruas, nas escolas, nas peles e nas pistas é arte que resiste. Cada passo seu no breaking, cada aula, cada traço no grafite e nas tatuagens é um jeito de dizer: a cultura vive aqui. A você que nos ouviu até agora, compartilhe esse episódio com quem acredita que a rua também é escola e que a arte também é caminho. Nosso Instagram é o @podcastnossacara. Até o próximo episódio.